Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Queria convidá-lo a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse. De manhã eu preguei no primeiro livro, Gênesis. Hoje eu prego à noite no último livro, Apocalipse. Apocalipse de João, capítulo 2. Tema de hoje, um verdadeiro diagnóstico. Um verdadeiro diagnóstico. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Mas antes, deixe eu ler com os irmãos o verso 20 do capítulo 1. Está aí na Bíblia. Apocalipse 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E agora eu leio a partir do verso 1, aqui da palavra do Senhor. Vou ler até o versículo de número 7. Os irmãos da mesa, passa para mim o texto, por gentileza. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração. Fala: Deus, fala meu coração nessa noite. Converse com Deus. Converse com o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, porque estamos, ó Deus, diante da tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminhar. Já lemos a tua palavra e agora iremos meditá-la, expô-la e pedimos, ó Deus, a unção do Espírito Santo. Nossa palavra tem poder para chegar aos ouvidos, mas o Espírito Santo tem o poder para penetrá-la nos corações, gerando o que precisa ser gerado, renovando o que precisa ser renovado, fazendo, ó Deus, a tua vontade. Abençoa todos que estão nos ouvindo neste momento, quer sejam os amados irmãos aqui no auditório, tantas pessoas aqui conosco, louvando o teu nome, te exaltando nesta noite, e aqueles, ó Pai, que nos acompanham pelas redes sociais, onde quer que haja uma família, um lar reunido neste momento, ouvindo a tua palavra, que seja pelo Senhor edificado. Essa é a nossa oração de coração, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz questão de ler o versículo 20 do capítulo 1 inicialmente, porque o verso 20, ele traz uma palavra bendita de Deus a você e a mim, a nós. Ele fala aqui das 7 estrelas, ele fala dos 7 candeeiros. Começa o verso 20, que eu li primeiramente: 7 estrelas e 7 candeeiros. O verso 20 eu vou ler de novo para você. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Na Ásia havia 7 igrejas. Tanto é quando João recebe a revelação do Apocalipse, ele está encarcerado na ilha chamada Ilha de Patmos. E encarcerado nessa ilha, ele tem a revelação do Apocalipse. E o Senhor manda escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor.
As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. Mas ele faz questão em dizer, no verso 1, que ele conserva na mão direita as 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já vimos a interpretação que são estrelas e o que são os candeeiros. As estrelas são os anjos da igreja. Quando fala o anjo da igreja, está se referindo ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Não que pastor tenha asa e sairá voando após o culto, mas no sentido de mensageiro. Aquele que leva a mensagem do Senhor. Aquele que recebe a palavra de Deus e transmite à igreja a palavra de Deus. Ao anjo da igreja, então, aos pastores da igreja. Então esses pastores, esses anjos, estão nas mãos do Senhor. E o Senhor ao mesmo tempo está passeando no meio da igreja. No meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas. Em todo lugar há a presença poderosa do Senhor Jesus. E ele aqui vai dizer no versículo 2, capítulo 2, a primeira expressão é esta: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O Senhor revela o seu conhecimento em relação à igreja. Toda a carta a Éfeso pode ser resumida em 3 palavras. Uma palavra inicial de aprovação, uma palavra de acusação ou cobrança de certa coisa, e uma palavra de admoestação. Ele elogia, ele cobra, ele admoesta. Ele traz uma aprovação em destaque, muitos elogios, ele revela algo negativo que está acontecendo e traz no final uma advertência como aquilo podia mudar. E esta palavra, conheço, é o tema que nós traímos hoje, um diagnóstico correto da igreja. O grande pastor, servo do Senhor, nosso Deus, Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: somente Jesus Cristo, o cabeça da igreja, é capaz de sondar cada congregação, de maneira exata, e saber qual é sua verdadeira condição, pois ele vê os elementos interiores, não apenas as aparências. Este é um pastor, um comentarista bíblico, já falecido, que escreveu comentários da Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Tem livros dele, são livros extraordinários, eu tenho a coleção, e você tira mensagens poderosíssimas através do comentário deste homem. Ele está dizendo que somente Jesus Cristo, ele pode saber e sabe a condição real da igreja, porque ele observa os elementos interiores e não apenas a aparência. A Bíblia nos diz que quando Samuel foi levado para ungir a Davi, rei de Israel, Deus disse para Samuel: não atenta para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui o que o Senhor estava vendo era o interior, era o coração da igreja como um todo. Estamos diante aqui de um raio-x da igreja. Deus está revelando ao coração de Éfeso como estava a igreja, porque ele havia passeado, ele havia andado, ele havia trilhado em cada canto, em cada lugar, e sabia o que estava no coração daqueles irmãos que havia em Éfeso. Ele, além de falar à congregação, ele também está falando a indivíduos. Preste bem atenção no texto que vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele está falando a indivíduo, uma revelação à igreja como um todo, mas ao mesmo tempo falando individualmente aos indivíduos, pois as igrejas são constituídas de indivíduos, e são os indivíduos que definem a vida espiritual da congregação. Repito, a igreja ou as igrejas são constituídas de indivíduos, e são os indivíduos que definem a vida espiritual da congregação. Como que se encontrava
como que estavam os crentes de Éfeso? Qual era o motivo desta palavra? Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Aqui nós temos uma foto das ruínas de Éfeso. As ruínas de Éfeso, tivemos lá tempos atrás, uma das viagens à Terra Santa, e ali só há ruínas em Éfeso, e quem esteve lá pôde perceber isso, mas eu volto já já sobre as ruínas. Éfeso era uma cidade com cerca de 200 mil pessoas, um teatro para 24 mil pessoas, ali um grande teatro, era mais importante porto da Ásia Menor, então era realmente um lugar importantíssimo, um lugar de destaque. Éfeso teve o privilégio de ser pastoreada por grandes homens de Deus: Paulo, Timóteo e João. Esses 3 homens foram pastores em Éfeso. Paulo mesmo escreveu a sua carta à igreja de Éfeso. Nós temos aqui Efésios na Bíblia. Efésios, Paulo escreveu Efésios para a igreja de Éfeso. Ela foi pastoreada por Timóteo, que era jovem pastor, que fora consagrado por Paulo, ungido por Paulo, ensinado por Paulo, discípulo de Paulo, fora pastor em Éfeso, e também o grande evangelista João esteve em Éfeso ministrando à igreja. Mas a primeira palavra que destaca no texto, você percebeu, é uma palavra de aprovação, é uma palavra de elogios, é uma palavra de destaques. Veja bem que a Éfeso tinha uma agenda semanal repleta, uma agenda total, uma agenda que não tinha mais espaço. Você pode ler comigo no versículo 2, que diz assim, 2 e 3, tanto conheço as suas obras, tinha obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja que é só elogio para a igreja de Éfeso, uma igreja que se sacrificava. Quando fala de labor, significa trabalhar até a exaustão. Éfeso dava vida, trabalhava arduamente, não media esforço para trabalhar em prol do reino. Era uma congregação firme, perseverante, perseverança, resistência diante da adversidade, não temia nenhuma adversidade, enfrentava qualquer problema, e diz o texto sagrado que não deixava esmorecer, e não te deixaste esmorecer. Você pode imaginar isso? Diante de inúmeras provas, inúmeras tribulações, inúmeras perseguições, inúmeras lutas, tantos dissabores, mas a igreja não deixava se esmorecer, ela não enfraquecia, ela mantinha-se firme, disposta a continuar servindo. Era uma igreja alerta, sempre atenta. Quando chegavam ali os falsos pregadores, você leu comigo aqui na palavra de Deus, no versículo de número 6, quando fala dos nicolaítas, era um grupo herege, era um grupo que não pregava a verdadeira palavra de Deus, era um grupo do liberalismo, do ecumenismo, etc., que dizia que tudo pode misturar todas as coisas, pode ser crente dentro da igreja, não precisa ser crente lá de fora da igreja. Então eram pessoas falsas, mas diz a Bíblia que Éfeso estava alerta contra eles, odiava atitudes contrárias à palavra e colocava à prova os que se declaravam apóstolos e não eram. Diz aqui a Bíblia, eu vou ler para você novamente, no versículo de número 2, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, pois ninguém pode declarar a si mesmo apóstolo. Apóstolo não se declara, ele é reconhecido pela comunidade, pela igreja, e não é uma autodeclaração. Um pastor ele não se autodeclara pastor, ele tem que ser reconhecido pela igreja, reconhecido pela instituição, ordenado pela instituição, formado pela igreja, abençoado pela igreja e reconhecido pela igreja como pastor, como apóstolo, como mestre. Ele não pode se declarar, a partir de hoje eu sou pastor, a partir de hoje eu sou apóstolo, a partir de hoje eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Não, ele é reconhecido pela comunidade.
Estes homens não eram reconhecidos pela comunidade, eles se autodeclaravam apóstolos e a igreja os colocava à prova e via que eles de fato não eram e os achavam mentirosos. Uma igreja então que estava alerta, uma igreja que suportava tudo, uma igreja fiel à doutrina, suportava qualquer diversidade, já falei, e era fiel à doutrina. Você não verá em toda a igreja de Éfeso erros doutrinários. A igreja era fiel na sua doutrina, na ortodoxia. Ela era fiel, mas não tinha ortodoxia. Ela era fiel na doutrina, mas alguma coisa ela não estava vivendo como deveria viver, mas no seu contexto teológico, no seu contexto doutrinário, não havia nenhuma heresia. Nos seus tratados, nos seus escritos, nos seus livros, não havia nada errado. Tudo era correto, tudo era bíblico. Havia discernimento espiritual na igreja, para discernir quem era de Deus, quem não era de Deus, mas havia o problema. Qual era o problema? É que Deus vê o coração. Aí está o problema, eis o problema. Deus, vê o coração. Tinha doutrina, tinha perseverança, labor, trabalhar até exaustão, declaravam falsos profetas, os que eram falsos, tinham tudo de bom. E se você lesse aqui até o versículo 3 apenas, todos nós iríamos dizer: olha, eu queria ser membro desta igreja. Era uma igreja inicialmente do sonho de qualquer pastor pastoreá-la. Era uma igreja que as pessoas tinham desejo de ser líder. Era uma igreja que qualquer um de nós falaria: eu queria ser membro dessa igreja. Olha, pensa num pessoal bom demais, né? Perseverança, lá eles têm. Doutrina, eles têm doutrina. Fiel, eles são fiéis à doutrina. Olha, chega gente de fora dizendo apóstolo, eles colocam a prova. Você não é apóstolo coisa nenhuma, você não está vivendo segundo a palavra. Então provava todo mundo. Todos nós iríamos falar: eu queria ser membro desta igreja, eu queria me filiar a esta igreja. O que eu faço para ser membro da igreja de Éfeso? Mas após esta palavra de aprovação, após esta palavra de elogio à igreja que estava em Éfeso, o Senhor, Ele vem bondosamente fazer uma acusação. A igreja de Éfeso estava enfrentando problemas amorosos. Era um problema amoroso, problemas amorosos. Olha o que ele fala para a igreja: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O meu problema, Jesus para a igreja de Éfeso, era que a igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Quando o grande apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala que aos Tessalonicenses havia abnegação do amor. Olha o que ele fala, 1 Tessalonicenses 1:3: recordando-nos diante de Deus nosso Pai, da operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses havia abnegação do amor, mas na igreja de Éfeso, havia abandonado o primeiro amor. Havia abandonado o primeiro amor. Uma tinha abnegação, noutra tinha falta de amor. E isso gerava frieza e total esfriamento espiritual. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Esfriamento espiritual, frieza no coração. Não tinha mais fervor. Essa igreja não tinha mais fervor, perdeu o amor. 1 Coríntios 13, 1 e 2, você conhece de cor? Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, mas se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, conheça toda a ciência e ministério, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada disto me valerá.
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então perceba que o problema desta igreja era a frieza, esfriamento espiritual. A igreja estava fazendo, meus irmãos e irmãs, por fazer, fazendo dentro da obrigatoriedade. Eu sou obrigado a fazer isso, eu vou fazer. Eu não quero fazer nada errado, eu quero fazer tudo o que é certo, tudo o que é correto, mas o que me motiva a fazer não é mais o amor, é a minha obrigatoriedade. E quando você começa a fazer por obrigatoriedade, você é tomado por um sentimento de frieza, um esfriamento espiritual. Essa igreja, ao viver isto, ela perdeu grandes bênçãos de Deus. Eu digo aqui, não adianta rigor aos ritos sagrados, se o coração está seco como um deserto, cumprindo todos os ritos sagrados, todos. Mas se o coração estiver seco como um deserto, não adianta nada. O nosso trabalho não substitui o amor. O nosso trabalho não substitui o amor. Nós precisamos fazer porque amamos. Eles examinavam todo mundo, mas não examinava a si mesmo. E um dos grandes problemas que nós podemos estar enfrentando nos dias atuais é o esfriamento espiritual. E as pessoas hoje têm se esfriado espiritualmente, muito, porque muitos não podem nem ir à igreja. Em alguns estados são proibidos de fazer culto, de fazer missas, cultos. Alguns estados são proibidos até de fazer live, nem a live pode fazer, né? Rede social não pode ter, não pode fazer, nem isso pode fazer. Então veja esses absurdos que acontecem, e o distanciamento do povo das igrejas tem gerado esfriamento espiritual, e as pessoas têm se esfriado, e uma tendência nos dias atuais é o esfriamento. E quando as pessoas começam a se distanciar da Bíblia, distanciar das Sagradas Escrituras, distanciar da oração, elas esfriam cada vez mais. Perde o prazer da leitura da Bíblia, perde o prazer da oração, não sente mais o fervor espiritual, não sente mais a empolgação. E quando nós perdemos isto, nós entramos num campo automático. Nós começamos a fazer simplesmente por fazer. E Deus olha do céu para a igreja de Éfeso. Jesus passeia no meio da igreja de Éfeso. Ele fala: olha, vocês fazendo tudo perfeitamente, mas a motivação, a essência, vocês perderam. E vocês estão frios. Vale a pena dar uma lida em casa, os irmãos tiveram um tempo durante a semana, leia em casa os textos que eu vou citar. Isaías capítulo 1, Salmo 50, Amós 5, 21, Malaquias 1, versículo 10, e verás o que Deus fala quanto ao culto, quanto à adoração, quanto aos sacrifícios. Salmo 50, por exemplo, Deus, ele se coloca como juiz, como promotor e como testemunha de acusação. Juiz, promotor e testemunha de acusação. Ele chama a igreja para julgar o culto que estava sendo apresentado ao Senhor. Ele fala dos sacrifícios contínuos, e ele diz assim: por acaso como eu carne de touro? Se eu tivesse fome, não te diria? Tudo que há no mundo é meu, todos os animais me pertencem, então eu não preciso disso, não preciso de nada disso. O que eu quero de vocês é ações de graças, cumprir os votos, fidelidade, e orar a mim, oração. 3 coisas: uma vida grata, culto é um momento de ações de graças, um coração obediente à palavra de Deus, e alguém que busca a Deus em oração, alguém que esteja orando ao Senhor, clamando ao Senhor, buscando a face de Deus em oração.
Isaías primeiro, já preguei esses dias aqui sobre Isaías primeiro, ele fala da loucura de uma religiosidade sem sentido. E o que é a loucura de uma religiosidade sem sentido? É quando as pessoas só praticam, mas não gera convencimento dos pecados, cura das feridas, santidade, conhecimento íntimo de Deus. Começa a fazer por fazer, estar por estar, mas perdeu a real motivação. Tem muito trabalho, mas não tem amor pelo trabalho. Tem rigor aos ritos sagrados, rigorosamente cumprindo todo o rito sagrado, mas o coração está seco, está como num deserto. Perdeu esta motivação, perdeu esta paixão. A pureza não substitui o fervor. Então, tem pureza, mas não tem fervor. É santo, é puro, é correto, não erra, mas perdeu. E quando Paulo fala a sua carta, Efésios 6:24, ele fala assim, a graça seja com todos que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não será sobre aquele que guarda as obras, que cuida da doutrina, que zela pela doutrina, que tem uma agenda total, repleta, tomada de atividade religiosa. Não, a graça seja sobre aquele e aquela que ama sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Porque se você toca, você canta, você prega, você frequenta a igreja, você lê a Bíblia, você ora, e se não for por amor a Jesus, motivado pelo amor e pela paixão a Jesus, não adiantou nada. Você está fazendo por fazer. Você está fazendo, mas não tem motivação. E o coração está árido, o coração está um deserto. Há uma frieza espiritual. E tanto faz quanto tanto fez. De eu ir à igreja, não ir na igreja, de eu orar, não orar, de eu ler a Bíblia, não ler a Bíblia. Perde a motivação, perde o fervor. Tempos atrás, um grupo musical me procurou me dizendo que eles foram chamados para cantar em tal lugar. E tinha mais um outro grupo que ia cantar naquele lugar. E antes de cantar, se apresentar, eles fizeram uma oração entre eles. Senhor, abençoe esta noite, que seja uma bênção. Que a gente possa tocar bem, cantar bem. Seja legal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fizeram essa oração. Aí um outro grupo que ia cantar depois deles também estava orando. E eles se aproximaram daquele grupo que estava orando e me falaram assim, pastor, eu fiquei envergonhado. Fiquei com vergonha. Nós fizemos uma oraçãozinha tão michuruca, tão fraquinha, tão mecânicazinha, e aquele outro grupo estava orando com tanto fervor, com tanta paixão, com tanto entusiasmo, pedindo unção de Deus, revestimento do Espírito Santo, clamando ao Senhor que os usasse, que fossem boca de Deus, instrumentos de Deus para abençoar o povo que ali estava, mas orando com fervor. E a pessoa me disse, eu fiquei envergonhado, porque eu estava orando assim mecanicamente, e minha oração parece que não fez efeito nenhum, mas eles oravam com ânimo, eles oravam com fervor. A igreja de Éfeso estava orando, mas não tinha fervor. É aquela oração de desencargo de consciência. Sabe a oração de desencargo de consciência? Você faz porque tem que fazer. Vou comer, mas vou fazer uma oração agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E vou comer rapidamente, né? Vou deitar para dormir com Deus me deita, Deus me levando, guarda meio divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, né? E às vezes faz até aquelas besteiras, que o anjinho da noite me guarde, né? Outra besteira, perdão, essas coisas bobas aí, mas coisas mecânicas, não tem fervor. Vai ler a Bíblia, não sente mais a presença do Espírito, não sente mais o toque do Espírito, a pregação não penetra mais no coração e na alma, não é motivado. Ou seja, o problema é a frieza, mas a graça, ela vem sobre quem ama sinceramente o Senhor. É o amor a Cristo que tem que estar intimamente ligado. As pessoas hoje, percebam comigo, elas querem o quê? O que o povo quer? Quer uma experiência, mas não quer a verdade bíblica. Eu quero uma experiência, uma nova experiência. As pessoas querem sentir, mas não querem pensar. Eu vou fazer uma viagem para Israel, e lá eu vou ter uma experiência, lá eu vou sentir algo novo. Não vai sentir nada, lá é igual aqui é igual lá.
Deus está aqui, Deus está lá, Deus está lá, Deus está aqui. Lá não é mais santo que aqui, nem aqui mais santo que lá. Onde 2, 3 estiver no nome de Deus, Deus está presente. Mas a pessoa quer sentir, a pessoa quer novidade, revelação, sonho, visão. Não quer doutrina, não quer a palavra de Deus, mas quer uma novidade, quer uma revelação, quer um sonho. Eu quero uma coisa extraordinária. A pessoa está buscando um testemunho eletrizante e não a palavra de Deus. Fulano vai dar um testemunho. Então lota, vem multidões para ouvir o testemunho. Mas não tem palavra, vazio de palavra, caduco de palavra, analfabeto de palavra, zero de palavra. Mas é um testemunho eletrizante. Eu morri, fui no céu e voltei do céu. Depois desci ao inferno, voltei do inferno. Porque quando eu estava, não sei o quê. Testemunho eletrizante, que não gera nada. O que gera é a palavra de Deus. Nós temos que ser apaixonados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pelas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Então o Senhor, Ele traz aqui essas acusações à igreja de Éfeso. Mas o Senhor é tão bom que Ele faz uma demonstração. Provação, acusação e a demonstração. Ele vem a demonstrar a igreja de Éfeso em 3 instruções, 3 palavras para recuperar o perdido. Primeiro ele fala: lembra o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima. Lembra, você precisa lembrar o que foi perdido. Olha o que o Senhor diz a esta igreja de Éfeso. Ele diz assim, olha, vou ler aqui na palavra de Deus, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele não fala por que caíste, por que falhaste. Mas verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra, onde foi que você caiu? O que foi perdido? Cultive o desejo de restabelecer a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala de Demas, que amou o presente século e abandonou Timóteo, que precisava reaver o dom que havia nele. Paulo fala: Timóteo, você precisa reavivar o dom que há em você, Timóteo. Porque Timóteo também, diante das intempéries, das dificuldades, das lutas, ele estava se esfriando. E Deus fala através de Paulo, Timóteo, Paulo diz para Timóteo, Paulo fala: Timóteo, reavive o dom de Deus que há em você, Timóteo. Você precisa reavivar esse dom, menino. Você precisa de fogo na sua vida. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de graça e de moderação, Timóteo. Timóteo, erga a cabeça, Timóteo. Timóteo, se apegue com Deus, Timóteo. Timóteo, Deus está com você. Ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Reavive esse dom, menino. E Timóteo revivou o dom e foi até pastor de Éfeso. Deus abençoou. Mas Demas amou o presente século, amou as coisas do mundo e abandonou, foi embora. Então a primeira palavra é lembra. Lembra de onde você caiu. E a segunda, arrependa. Precisa arrepender. O que é arrepender? É mudar de ideia. Não uma emoção, mas atitude numa decisão firme. Quando o filho pródigo abandona a casa do pai, o filho pródigo vai embora. O que acontece com o filho pródigo? Ele se arrependeu. E ao se arrepender, e aqui diz, olha, arrependa-te, lembra depois de onde caíste, arrependa-te. O filho pródigo se arrependeu, ele mudou de ideia, ele mudou a sua atitude, tomou uma decisão firme, levantou e foi para a casa do pai. Não é o momento de uma emoção, de um êxtase espiritual, mas é uma decisão firme. Eu estou me arrependendo, eu estou mudando de ideia. O que está fazendo o seu coração esfriar? O que está gerando tamanha frieza? Porque o coração está frio. Quando ele escreve à igreja de Laodiceia, não estava nem frio nem quente, estava morno. Estado de mornidão é tanto faz quanto tanto fez. Tanto fez, não tem importância, né? Mas a igreja de Éfeso estava fria. Você pode estar tomado de todas as doutrinas, de toda a perseverança, de todo o ensinamento, de todas as coisas boas, bíblicas, cristalinas, maravilhosas, tremendas, mas se o seu coração estiver fervendo, se a sua emoção para com Deus não for tamanha, você perdeu o sentido, e você está frio como esta igreja, você está apagado como essa igreja de Éfeso, meu irmão, minha irmã. Ele fala em terceiro lugar, volta à prática das primeiras obras. Primeiro, reconheça onde caíste. Segundo, arrependa.
Terceiro, volta à prática das primeiras obras, não perca a luz. Éfeso, falei das ruínas, ia voltar às ruínas, perdeu a luz. Aqui diz, moverei do teu lugar o teu candeeiro, verso 5, caso não te arrependas, eu vou mover do teu lugar o teu candeeiro. E quando passei pelas ruas de Éfeso, alguns irmãos aqui da igreja, foi muito triste ver as ruínas daquela cidade, onde tinha um templo, onde havia cristãos, onde havia adoradores, onde havia servos de Deus, onde havia passado grandes pastores, Paulo, Timóteo e João, mas não tinha mais nada de cristão, mais nada de igreja, mais nada de piedade, mais nada de vida, porque o mecanismo, ver no mecânico, no automático, mata, esfria, e hoje não tem mais nada, só ruína, porque a igreja de Éfeso, ela perdeu a luz, ela deixou de brilhar, é a condenação de Deus para a igreja de Éfeso. Precisa resgatar o senso da presença de Cristo. Éfeso perdeu a noção da presença de Jesus. Eu volto a você ao versículo 20, capítulo 1, estrelas e candeeiros. Os candeeiros são as 7 igrejas. E o verso 1, capítulo 2, conservo na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja aí, o que está dizendo aqui? A presença de Cristo. Cristo está presente no meio da igreja. Cristo está presente conosco. Mas quando nós perdemos o senso da presença do Senhor, nós fazemos por fazer. Perde a motivação, perde a empolgação, perde o ânimo, perde o amor. Perdemos a razão de fazer. É preciso resgatar o Cristo que é transcendente, mas também viver a sua imanência. Transcendente, Ele está no céu, mas imanente, Ele está também conosco, Ele está aqui presente. É preciso crer nisso. Não só crer, mas viver a presença do Senhor, adentrar ao santuário, adentrar ao culto e falar, Deus está aqui. Eu não vim aqui para fazer um sacrifício, eu não vim aqui para queimar um animal, eu não vim aqui para pagar um voto, etc. Eu vim aqui porque Jesus aqui está. Eu estou aqui porque eu quero realizar um culto de ações de graça ao Senhor, pela minha vida, pelas as bênçãos derramadas sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu quero sentir a presença do Senhor. É você abrir a Bíblia, começar a folhear a Bíblia e sentir a presença do Espírito Santo. Ao folhear a Bíblia, você dobrar o seu joelho para orar e sentir a presença do Senhor, sentir o abraço do Senhor, ser aquecido pelo Senhor, porque Ele está presente em nome de Jesus. Mas quando isso não acontece, nos esfriamos, e a frieza não aquece, prejudica. Mas quando estamos aquecidos, nós vamos aquecendo outras vidas, aquecendo outras pessoas, e as pessoas sentindo o fervor das nossas vidas, o quanto nós amamos a Jesus. O grande problema, eu já disse, repito, é quando nós nos acostumamos com as coisas de Deus, e ao nos acostumarmos com as coisas de Deus, perdemos o senso da presença do Senhor, e fazemos simplesmente por fazer. O Senhor não quer isso, Ele não agrada disso. Ele não quer o teu trabalho, Ele não quer que você se desgaste até a exaustão. Ele quer fervor no seu coração. Ele quer restaurar a intimidade do seu coração com Ele. Ele quer que você sinta o abraço dEle, que Ele está presente, que Ele te fortalece, que Ele te ajuda, que Ele te sustenta, que Ele te ampara, que Ele te levanta, que Ele sempre estará com você. E quando você entra por essas portas, você já sente a presença dEle aqui, passeando no meio da igreja e nos tendo todo na palma da sua mão direita, em nome de Jesus. É a presença gloriosa dEle. Coloco para você, estamos em suas mãos. Não ser uma igreja descuidada. A igreja de Éfeso era uma igreja descuidada, uma igreja que perdeu o prazer, perdeu a noção da presença gloriosa de Jesus. E veja, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor, ao falar com esta igreja, você precisa prestar bem atenção em algumas coisas. Ele diz assim para esta igreja: em primeiro lugar, ouça o Espírito.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é isso que diz aqui? Verso 6, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o toque do Espírito Santo. Ouça a manifestação do Espírito Santo. Ouça a palavra do Espírito Santo no seu coração. Como eu disse no começo, a minha palavra tem poder para chegar nos seus ouvidos. Mas a palavra do Espírito Santo tem poder para penetrar na tua alma, no teu coração, na tua mente. Então a igreja de Éfeso precisava ouvir a voz do Espírito. Reconhecer aonde estava esfriando, por que estava esfriando, e por que caiu no marasmo da vida, na rotina da vida, e perdeu o sentido daquilo que estava fazendo, por que estava fazendo. Já citei para vocês Isaías capítulo 1, Salmo 50, Amós 5, 21, Malaquias 1, versículo 10, e poderia citar tantos outros textos bíblicos, onde as pessoas achavam que estavam fazendo grande coisa para Deus. Deus fala: eu não quero essas coisas, eu quero a intimidade, eu quero a comunhão, eu quero que sinta a minha presença, que estamos juntos. E muitas vezes nós nos contentamos em fazer, e paramos, e não paramos para sentir a doce presença do Senhor, ser tocada em cada momento de ler a palavra, debruçarmos diante da palavra, chorarmos diante da palavra, nos quebrantarmos diante da palavra, e falar com o Senhor, falar: Deus está aqui, eu estou falando com Deus, estou sentindo a presença de Deus. Havia uma irmãzinha aqui da igreja que mora em São Paulo hoje, que ela me dizia sempre: pastor, eu não sei o que aconteceu no culto. Eu dizia: o que aconteceu, irmã? Ela falava de não sei o que aconteceu, eu falava umas 4 vezes, eu insisti dizendo: o que aconteceu, irmã? Aí ela dizia: não sei o que aconteceu, pastor, eu não sei se os céus desceu, se eu subi, mas nesse culto eu estive na presença do Senhor. Eu falava: aleluia, glória a Deus por isso, irmã, porque ela sentia a presença do Senhor, o Espírito pairando em nosso meio, o Espírito operando em nosso meio, trabalhando em nosso meio, e todo o culto sendo voltado, dirigido, direcionado para a glória de Deus. Então preste bem atenção, ouça o Espírito, vença, porque ele diz: ao vencedor, então eu preciso vencer a minha frieza, eu preciso vencer a minha apatia, eu preciso vencer o meu estado de mornidão, eu preciso vencer tudo aquilo que me atrapalha, eu preciso voltar à prática das primeiras obras, em nome de Jesus. Eu não sei se você é o mesmo cristão hoje que era no dia da sua conversão. Eu não sei se você tem a mesma piedade hoje que tinha quando você se converteu. Eu não sei se você tem a mesma paixão por Jesus, pela palavra, que você tinha quando você se converteu a Cristo. Eu creio que muitas coisas acontecem na vida, e vamos ser francos, sinceros, e nós perdemos um pouco da motivação, perdemos um pouco da emoção, perdemos um pouco de tudo isso, e vamos nos esfriando de certa forma, e o Senhor nesta noite, Ele quer nos aquecer em nome de Jesus. Eu sei que eu também preciso me aquecer. Eu era um homem que orava 5 horas por dia direto, 5 horas por dia de oração, joelho dobrado diante do Senhor, orava às madrugadas, e eu faço muito pouco isso hoje. Eu preciso reaver isso na minha vida também, em nome de Jesus. Mas você também precisa reaver na sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua vida com Deus, sua vida de oração, a prioridade a Deus, em nome de Jesus. Pregava de manhã falando sobre o dia do Senhor. Eu gostaria que todos que não ouviram a mensagem de manhã ouvissem pela internet o dia do Senhor. Dia de domingo é o dia reservado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Não é para negociar, não é para comprar, não é para vender, mas é para voltar para as coisas espirituais, para o descanso do corpo e para a adoração ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor, estar cultuando a Deus em nome de Jesus, como testemunho vivo para as nações. Nós somos um povo que prepara tudo durante a semana para dar o domingo para o Senhor, para dar um dia inteiramente consagrado ao Deus, autor e consumador da nossa vida, em nome de Jesus. Mas hoje as pessoas falam: não tenho tempo para ir à igreja. Não, as pessoas falam: não tenho tempo para ir à igreja. Muitos estão me assistindo pela internet, falam isso: não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo de oculto, porque eu trabalho demais, meu trabalho é demais. Não tem tempo para Deus.
Deus fez tudo em 6 dias, descansou no 7º dia, não porque ele estava cansado, não porque ele estava esgotado, mas que ele queria contemplar aquilo que como Criador fizera e desfrutar da sua obra. E você precisa também desfrutar do seu trabalho e dar esse dia de gratidão ao Senhor. Mas muitos se esfriaram e tem tempo para todas as coisas, menos tempo para Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, para as coisas de Deus, porque está frio espiritualmente. E Deus fala aqui nesse alerta, olha o verso 5: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu só quero arrependimento. Deus não pede obras, Deus não pede sacrifício, Deus não pede feitos, Deus não pede realizações, Ele pede arrependimento pela frieza que muitas vezes toma conta do nosso coração, e o abandono das coisas celestiais, o abandono e desprezo da Bíblia, o abandono e desprezo ao culto, o abandono e o desprezo da oração. Deus só quer reavivar isso na nossa vida e fala: só se arrependa, porque ao vencedor dar-lhe-ei o quê? Que se alimente da árvore da vida. Você lembra da árvore da vida? Quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis, meu livro da Bíblia, que Deus os expulsou do paraíso, Deus os expulsou do jardim, para que não comessem do fruto da árvore da vida. Porque se eles tivessem comido o fruto da árvore da vida, em pecado, iriam viver eternamente em pecado diante de Deus. Mas Deus mandou Jesus Cristo para pagar o preço do pecado na cruz do Calvário. Ele nos resgatou. Ele quer que reconheçamos aonde caímos. Ele quer que venhamos a nos arrepender. Ele quer que venhamos a voltar à prática das primeiras obras. E aí então, como vencedores que vencemos a frieza, vencemos esse estado de melancolia, vencemos tudo isso, nos aquecemos novamente diante do altar de Deus. Agora eu posso me alimentar da árvore da vida, em santidade, em pureza, em consagração. Eu vou me alimentar da árvore da vida, para viver o quê? Para viver, meu amado e meu irmão, minha amada irmã, um novo tempo na presença de Deus. Deus quer levar você para um novo tempo, Deus quer levar você para nova experiência. Deus não quer te encher de ativismo religioso. Deus quer o seu, o meu, o nosso coração. Quando Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, Ele não disse assim lá no céu com o Espírito Santo, com Jesus: olha, não tem muita coisa para fazer hoje, não, está meio monótono aqui no céu hoje, vai na terra lá, morre lá na cruz lá um pouquinho. Não. Diz a Bíblia que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele individual que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez por amor. Ele não precisava ter feito. Ele não precisava. Deus abriu mão do que tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Por amor a você e a mim, Ele morreu na cruz do Calvário. E tudo o que formos fazer para o Senhor, se o ingrediente não for o amor, a motivação, não adiantou nada. Olha para Isaías, olha para o Salmo, Malaquias, Amós. Inúmeros sacrifícios diariamente, constantemente. Deus fala: não me agrada essas coisas. Sou dono de tudo, não tenho fome, não como carne de boi, de touro, não como essas coisas, não tenho fome, tenho tudo. Eu só quero de você ações de graças. Só quero que você cumpra os seus votos, seja fiel a mim. Quero que você me invoque no dia da angústia, e eu vou te responder, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te abençoar, e nós estamos juntos nessa empreitada, juntos para sempre, até a eternidade, por toda a eternidade. Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está presente. Mas muitas vezes, na correria, nos afazeres, no ritual,
nós esquecemos da presença de Deus. Que Ele está aqui, no santuário. E ao terminar o culto, as portas serem fechadas, Ele não fica aqui. Ele vai com você para o seu lar, para a sua casa. E amanhã Ele sai com você cedo para o seu trabalho. Quem fica em casa, Ele está junto com quem fica em casa, guardando, protegendo, velando, fazendo tudo que Ele quer fazer. E Ele quer restaurar o nosso primeiro amor. E fala, igreja de Éfeso, as pessoas de fora podiam olhar para você e falar assim: que igreja espetacular, essa igreja merece um prêmio, um troféu, a igreja do ano. Mas Deus diz: mas eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua real motivação, que na verdade não há mais motivação. Examinam todos, estão examinando a todos, mas não estão examinando vocês mesmos. Vocês precisam mudar por dentro. Eu só peço uma coisa. Quando Deus fala, eu só peço uma coisa, eu fico imaginando que alguns falaram: Senhor, o Senhor quer que eu faça agora? Estou pronto para fazer. Quer que eu mate mais novilhos, mais bois, faça mais sacrifícios, que eu faça mais, que eu realize mais? Você fala: não quero nada disso não. Só quero que haja arrependimento pela frieza, por me tratar com tamanha indiferença. Só quero que se arrependa e abra os ouvidos para ouvir a doce voz do Espírito Santo. E você, ao ouvir a doce voz, eu já lhe declaro vencedor. E vou preparar a árvore da vida, para que você dela se alimente, em nome de Jesus. Para que você venha desfrutar da árvore da vida. Aquela árvore da vida que Adão e Eva não puderam desfrutar, que foram expulsos do jardim por causa da desobediência. Mas eu quero te levar de volta ao meu jardim, para que você experimente um novo tempo na sua vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que tem lhe causado frieza. Uma coisa eu sei, e falo com propriedade: isto é algo que somente Deus sabe, porque somente Deus conhece o meu, o teu, o nosso coração. Algo que nós sabemos, cada um individualmente, de si mesmo, e algo que Deus sabe. Deus não vê a tua aparência, Deus não vê os teus gestos, Deus vê o teu coração. E a mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento, é a mensagem da volta para Deus. Dizer: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Senhor, restaura minha vida de íntima comunhão contigo, em nome de Jesus. Deus quer, priorize Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não falha, não venhamos nós a falharmos com Ele.